Bem-vindo ao canal Revelações, o seu canal de estudos e reflexões sobre a revelação cósmica universal. E nesse livro, no Uttara Gita, Krishna explica a Arjuna essa constituição centenária dos seres, vamos assim dizer, biológicos, humanos, híbridos, o que seja. E isso tem a ver com aquela velha noção de que nós, seres humanos, temos esse corpo e mais 6. Só que, no chamado quaternário inferior, é esse corpo e mais 3, ou seja, esses 4 corpos mais primitivos, esses outros 3 corpos do quaternário inferior, eles surgem quando esse corpo também surge. E esse corpo surge na hora que um óvulo é fecundado por um espermatozoide. Então, ali surge um zigoto que se transforma em embrião, depois sai o corpo e por aí vai. Na hora que esse óvulo fecundado, ou zigoto, surgem esses 3 fantasminhas, que seria um corpo duplo, uma cópia, só que etérea, desse corpo físico, e mais 2 corpos, chamados mental inferior e emocional inferior, onde os arquivos advindos do uso mental dos protocolos comuns ao genoma humano, ou seja, aos 28.869 genes que movem um corpo humano. Então, esse quaternário inferior, ele surge para tornar possível a vida, vamos assim dizer, prática, operativa de um corpo humano. Mas isso aí ainda não é o espírito. Isso aqui é só um arranjo que foi feito desde que houve o problema da criação indevida ou da queda de um ser que existia no paraíso e criou algo, e nessa criação parte dele caiu. Então, como resultado disso, o código desse ser ficou surgindo, sendo retrabalhado pela chamada evolução, criando sempre novas espécies. Então, cada espécie biológica que surge, os 3 fantasminhas surgem juntos. Aí serve para tudo que é bicho, tudo que é animal, inclusive nós, os humanos. Mas torno a dizer, isso aí não é o espírito. Porque quando esse corpo morre, esses 3 fantasminhas deveriam também morrer junto. O problema é que isso não acontece. Mas isso é outra história. Não acontece na maioria das pessoas. Em raras pessoas, isso acontece, e é o correto. Por quê? Porque na hora em que esse corpo físico ele surge, e os 3 fantasminhas do quaternário inferior, repetindo, o duplo etérico, o mental inferior e o emocional inferior, se formam, nesse ponto, aí o espírito vem e se imanta esse quaternário inferior, basicamente é o corpo físico, mas esse espírito, por sua vez, é composto por mais 3 níveis ou corpos espirituais sobrepostos, ou níveis de consciência sobrepostos, agregados, e então essa tríade mortal se une ao quaternário inferior. E essa tríade mortal seria formada pelo quê? Pelo corpo átmico, que seria o corpo mais sagrado que existe, envolvido por 2 outros corpos, o chamado búdico superior e o manásico superior, ou seja, o corpo emocional superior e o mental superior. Então, essa tríade mortal se une ao quaternário inferior. Esse quaternário inferior aqui deve morrer junto, mas só que não morre. Infelizmente, morre só o corpo físico e fica os fantasminhas. Isso dá um trabalho louco a esses. Para saber mais sobre a revelação cósmica, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e deixe o seu comentário. Com isso, você ajuda a esse conteúdo se tornar relevante e alcançar mais pessoas. Obrigado por acompanhar e até o próximo.